Você não precisasse mais estruturar cargos, mapear gaps e gerar PDI na mão. Com o Abify Carreiras, você não precisa. É uma plataforma que conecta tudo que o RH precisa para desenvolver, avaliar e evoluir pessoas. Estruture toda a arquitetura de cargos com apoio da IA. Ela organiza descrições padronizadas, faixas salariais e hierarquias automaticamente. A IA mapeia as competências de cada cargo, identifica os gaps do time e prioriza o que realmente importa para o desenvolvimento. Com o gap identificado, a plataforma gera o PDI e monta a trilha de cada colaborador automaticamente. A IA gera avaliações 360 graus, com base nas competências desenvolvidas, unindo a visão de gestores, pares e do próprio colaborador. A mesma estrutura orienta a evolução de carreira e a mobilidade interna, conectando as pessoas certas às oportunidades certas. E no final, a IA une os resultados e entrega indicadores claros sobre o retorno real do desenvolvimento. O Abify Carreiras, uma plataforma que reúne tudo o que o seu RH precisa para desenvolver, avaliar e evoluir pessoas. Conheça! Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um dia do Fórum IA no RH. Ontem a gente falou com o Gui Loyola e hoje a gente vai falar com a Juliana Fernandes, diretora de RH e partner na Recoloca Human Capital. Vou deixar ela falar um pouco mais porque o currículo é grande, tem muita experiência aqui. Então, Ju, o palco é seu. Conta um pouquinho para o pessoal quem que é você, sua experiência. Ai, Duda, obrigada, viu? Muito bom estar aqui, poder ter esse bate-papo, essa energia boa aqui dessa iniciativa que vocês têm proporcionado essa semana. Bem, eu sou a Juliana Fernandes, eu sou profissional de RH, atuo no mercado há mais de 15 anos, sou psicóloga de formação, mãe da Mila e do Thiago, eu sempre tenho que mencioná-los, né, quando eu me apresento. E ao longo dessa trajetória de RH, eu tive a sorte, né, de entrar numa área muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, mas uma área que eu realmente me encontrei. Então, tive a oportunidade de passar, enfim, por todos os subsistemas de RH e conhecer empresas de segmentos diferentes, né, que eu acho que foi um grande privilégio. Então, construção civil, química e petroquímica, shopping, e isso me fez ter aí um olhar, né, super abrangente também para diferentes problemáticas aí de negócio. E há um ano eu resolvi aproveitar um movimento, né, que a vida colocou na minha frente, né, e me juntei na Recoloca, que é uma consultoria que atende tanto pessoa física, né, quanto empresas, né, com soluções de recursos humanos, reposicionamento profissional, enfim, uma série de soluções, mas continuo também dentro de empresas, né, dividindo aí o meu tempo hoje com uma empresa do segmento agro, onde eu também sou diretora de RH. Então, eu sei que ontem vocês tiveram um bate-papo super legal com o Guilherme Loyola, né, você falou na abertura, então eu já sou um exemplo aí vivo dessas novas arquiteturas e modelos de trabalho. Legal demais. Ó, eu já falo que eu tô super ansiosa pro papo aqui. Ontem eu falei com o Gui que a cada vez que ele falava um termo, eu aprendia. Eu não sou de RH, mas eu aprendia muito sobre gestão de pessoas, sobre o mundo aqui, que a gente linka, né? Inteligência artificial com pessoas. E assim, eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser incrível também. Só para explicar para o pessoal que está assistindo a gente aqui, o modelo hoje, o formato vai ser um pouco diferente, vai ser de bate-papo. A gente organizou algumas perguntas para fazer para a Ju aqui, mas vocês podem mandar no chat também as perguntas que no final a gente pode trazer esses questionamentos aqui, a Ju responde para a gente, tá? Então, bora começar, bora trazer esse link entre gestão de pessoas e inteligência artificial e evoluir um pouco aí nesse contexto. Quando eu olhar aqui para o lado, é só porque eu estou lendo as perguntinhas, porque a gente, enfim, construiu várias e tem muita coisa interessante aqui. Bora lá. Ju, você passou por banco, petroquímica, como você estava falando, tem uma experiência grande, shopping, energia, enfim, setores bem diferentes entre si. Existe alguma necessidade em comum que você percebe entre esses segmentos tão diferentes quando o assunto é IA no RH? Olha, eu acredito que sim, tá? Eu acho que talvez o fio condutor ele seja menos a agenda da tecnologia em si, tá?
Mas em todas elas, né, a pressão que a gente acaba vivendo, né, por decisões rápidas, por conseguir suportar o negócio, gerar valor e como é que a gente mede, né, esse valor, né, para o negócio no dia a dia, isso no final é uma agenda que você vai permear todos os segmentos, né? Com mais maturidade, com menos maturidade, mas é uma agenda que vai permear todos os segmentos. A gente vê, sei lá, por exemplo, pesquisas, né? A Gartner fez uma pesquisa esse ano, né, com vários CHROs, enfim, globais, de várias empresas, e lá isso veio muito forte, né? Foram vários insights, mas teve um que eu gravei muito, né? Que ele falava sobre isso, né? Do desafio do RH, dos líderes de passarem desse lugar da experimentação, né, para o RH, do RH que experimenta a utilização da IA e da tecnologia para repensar as estruturas organizacionais, os processos, enfim, e de um RH que começa a, de fato, entregar um valor mais tangível com a utilização da IA. Então, na prática, eu acho que isso começa a mostrar para a gente como é importante a gente entender mais, né, dos contextos dos diferentes negócios, quais são ali as problemáticas, aonde as decisões elas precisam acontecer de uma forma diferente, para a gente poder, inclusive, mensurar. E aí conhecer o que o mercado oferece para a gente, né, do ponto de vista de solução, né? Então, eu vejo que tem, sim, um fio condutor importante, mesmo sendo segmentos diferentes. Você acredita que tem algum segmento desses? Aí eu saí um pouquinho do roteiro, é uma curiosidade minha. Você acredita que algum desses segmentos ele tá mais evoluído quando a gente fala sobre aplicação de IA nessa área de gestão de pessoas? Ou você acredita que todo mundo está caminhando junto, ainda está aprendendo sobre o mercado? Como que você vê essa questão? Olha, eu acho que empresas globais, tá? De uma forma geral, por exemplo, eu posso citar aqui, né? Porque está no meu perfil, uma das que eu trabalhei, que é a Braskem, né? Química, petroquímica, na época em que eu estive lá, uma empresa global, ainda é. Eu acho que o assunto da IA, ele acaba chegando com uma pressão um pouco maior, tá? E aí eu não estou dizendo a pressão do lado ruim, tá? A pressão que eu digo é a pressão no sentido de fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Então, empresas globais, eu acredito que tem uma agenda um pouco mais avançada, tá? E eu diria, indo mais para o segmento, que das que eu tive a oportunidade de passar, a Braskem, por ser uma indústria e ter ali plantas industriais, o campo que você já tinha de IA generativa, mas de automação, tá? De processos, fluxos, funções como um todo, eu acho que eu consegui observar que eram discussões que estavam um pouco mais à frente, né? Assim, quando eu fui para o varejo, eu vi isso chegando, mas chegando de uma outra maneira. Então, se tivesse que te responder assim, de bate-pronto, eu diria que as indústrias, principalmente onde você tem oportunidades ali com foco industrial, né? Você acaba tendo uma adoção de tecnologia, não estou falando só da IA generativa, mas que, de fato, puxam essa agenda dentro da organização, né? Perfeito. E antes de escolher uma ferramenta de IA, de tecnologia de uma forma geral, né? Você acha que vale a pena a liderança avaliar? O que você acha que vale a pena a liderança avaliar primeiro? Por onde ele começa? Eu vejo vários líderes se sentindo pressionados que tem que aplicar IA, mas assim, aplicar onde, como, o quê, qual tipo de ferramenta, por onde eu começo, né? O que você acha disso? Bom, primeiro eu acho que estamos todos muito pressionados, né, nesse lugar, porque, como eu estava te falando, né, isso vem do conselho, né, enfim, isso vem da alta liderança, você vê uma adoção, né, em termos de percentual maior nas equipes, e aí você tem uma média liderança, que é a pessoa que deveria tá justamente trabalhando no que você me perguntou, que é, poxa, que ferramenta que eu preciso, o que eu preciso resolver, e você vê essa camada um pouco espremida, tá? Vamos dizer assim, entre essa discussão, que já acende um alerta super importante. Eu percebo que, assim, quando eu comecei a entrar mais nas discussões de IA no RH, a maior parte das empresas, elas têm uma lógica que elas primeiro se apaixonam pela ferramenta, porque tem muita coisa legal, a gente vê, a gente ouve o colega falando, né? A gente tem muito grupo de RH, você se apaixona pela solução, né? E aí, depois ele vai pensar no processo. E, por último, ele vai avaliar que problema que essa ferramenta, de fato, resolve. E eu acho que é essa lógica que está um pouco invertida, tá? Eu entendo que a primeira coisa que a gente deveria pensar,
hoje qual é o problema, né? E o problema sobre a perspectiva, assim, da problemática, o que o seu negócio precisa resolver. Quando a gente fala, por exemplo, no início, né, das decisões, né, mais rápidas, mais assertivas, que decisões são essas? De que impacto? Vão impactar em quê? Como é que a gente vai saber que gerou alguma mudança? Então, assim, qual é o problema que você está tentando resolver hoje dentro da tua empresa? Depois que você tem isso mapeado, você precisa ter um processo, que também é onde eu vejo que a gente acaba escorregando um pouco na hora da implementação, porque muita gente subestima a importância de você ter um processo bem claro ali, definido, para você poder escalar através, enfim, da própria IA. E aí, por último, quando você tem essas coisas definidas, é que você fala, legal, já entendi o que problema eu quero resolver, já alinhamos um processo, ele é explicável, agora vamos olhar o que o mercado tem de ferramenta para que a gente possa trazer isso para dentro de casa. Né? Então, eu entendo que essa lógica é o jeito mais simples de explicar a minha visão, tá, sobre o que eu acredito na hora de buscar uma ferramenta. E essas ferramentas, eu acho que elas precisam, a gente precisa ser capaz, por isso que é importante ter o processo de explicar, sabe? Quando alguém pergunta para você dentro de uma empresa, olha, mas por que, né, que vocês chegaram nessa tomada de decisão, né, principalmente quando a gente está trazendo a perspectiva de uma utilização mais estruturada de dados, você precisa ele precisa ser explicável, né, e a IA, à medida que você vai tornando ele mais robusto, muitas vezes ele se torna mais complexo, né, então, você estar apropriado da problemática e do teu processo é muito importante na hora de você também trazer uma ferramenta, até para você conseguir não só ser veículo dessa explicação que eu estou falando, mas também entender se você está fazendo o uso de uma maneira adequada, né? Se você está, de fato, conseguindo colocar naquilo que precisa ser mais automatizado, onde você tem uma oportunidade maior ali de produtividade, de eficiência, e não usando isso para suprir ali discussões que são importantes, que muitas vezes é mais fácil você usar o dado, ou é mais fácil você se apoiar em cima de uma ferramenta para dar uma resposta, entende? Perfeito, perfeito. E ainda nesse contexto, você acredita que tem algum processo específico que o RH está olhando mais para automatização? Tem algo que você fala assim, a parte de recrutamento, não, a parte de rotatividade. Tem uma área que o pessoal está focando mais na aplicação de tecnologia? Sim. Olha, eu acho que tudo, assim, quando a gente olha para todas as rotinas de departamento pessoal, que são áreas muito processuais, né? Então, de você conseguir ter ali, desde do apoio de um chatbot, tá? Que é uma coisa um pouco mais simples, mas até as automatizações mesmo dos fluxos, criação de agentes que consigam acessar ali teu ambiente para poder automatizar, né? Não tem como, é redundante usar a palavra, mas é isso mesmo, uma série de atividades. E o recrutamento, eu entendo que é a segunda frente dentro de RH que mais puxa essa agenda, porque você pode usar na triagem de currículo, você pode usar para fazer o agendamento com as pessoas, você pode usar para te ajudar a organizar todo aquele material, né? Assim, a gente sai daquele modelo das pilhas de currículo, aí a gente entra nas ATSs, onde você consegue ter isso de uma maneira mais organizada, e de repente você tem ali soluções, né? Que ele mesmo já consegue te dar quem são os melhores candidatos. Então, assim, é claro. E eu vou mais além. E você tem, inclusive, análise preditiva ali, né, via gravação, e uma série de coisas que te dizem, olha, eu acho que essa pessoa está mais engajada, né, o mapa de calor, ela está mais próxima ou não de dar certo para essa posição, e, enfim, com as devidas justificativas. Então, eu vejo nessas duas com um nível maior de avanço, mas eu também vejo cuidados nesses processos, tá? Se você quiser, podemos falar sobre eles, mas eu vejo que tem cuidados. Só que o que eu quero dizer tem muita coisa bacana que está sendo implementada, e eu já vejo muita coisa rodando, mas eu entendo que a gente tem que ter um olhar importante como líderes de RH, de preservar também até a credibilidade do processo, né? Para que a gente também não crie outros tipos de vieses. E eu vejo que tem outros campos que é super possível, tem empresas que já têm cases de utilização,
mas que eles ainda estão se fortalecendo mais, né? Então, você falou das análises preditivas, quando você usa, por exemplo, para criar os planos de desenvolvimento, né, juntando com feedbacks, como é que isso se estrutura para ajudar a gente a fechar posições internas mais rapidamente, cruzar com cases de projetos, né, quando você tem ali projetos que são orquestrados dentro da organização e muitas vezes você quer entender que competências você já tem dentro de casa e não necessariamente buscar uma pessoa fora. Então, todos esses ambientes, hoje em dia, assim, você encontra vários cases no mercado, tá? Mas eu ainda acho que o nível de processo, de avanço, né, dessa agenda, quando a gente olha para frente de DP e recrutamento e seleção, eles já estão mais descolados do que as outras. Perfeito, fez total sentido. E você acredita que a adoção de IA, ela tá vindo mais do topo, do C-level, que está querendo aplicar IA, ou mais bottom-up? São os líderes de RH que estão fazendo esse movimento de narrativa, de combinados ali, para conseguir trazer essas ferramentas? De onde vem mais essa pressão de aplicação de IA? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque eu acho que se você perguntar dos ambientes que eu passo, tá? Eu vejo essa agenda vindo mais do topo, tá? Por outro lado, ela vem muito ainda com uma perspectiva de tecnologia, né? Como se ela fosse uma agenda de tecnologia. E o que eu estou percebendo é que as pessoas estão começando a fazer essa virada de chave de que essa é uma agenda de gente. Essa é uma agenda de RH, de estrutura organizacional, né? Essa é uma agenda que ela fala de você ter líderes que moldem o comportamento, moldem esse olhar para a adoção dessa tecnologia no dia a dia, porque senão não funciona. Você tem ali uma série de iniciativas isoladas e que no final você é extremamente pressionado como alta liderança por um conselho, por um board, a dar resultados, né? E aquilo não vai. Então, eu vejo a agenda vindo ali do topo, mas a adoção mesmo de dia a dia, vamos dizer assim, o letramento acontecendo muito mais bottom-up e também o RH tentando e sendo cobrado para estruturar essa agenda para que as pessoas estejam mais preparadas para conseguirem trazer isso para dentro de casa e a gente caminhar no fortalecimento da cultura mesmo, porque é uma agenda de gente, passa por cultura, é uma nova forma da gente fazer as coisas, tem uma série de preocupações e sentimentos que atravessam as pessoas quando você começa a abrir essas agendas de IA. A gente via, né, assim, discussões, né, de pessoas preocupadas, eu vou perder o emprego, essa é uma agenda de redução de equipe. Então, assim, você preparar o ambiente também para essas questões é muito importante, para que você não tenha que sentir que cada vez que você levante a mão, tá, como dono de um processo, e você diga, olha, acho que esse processo não está maduro ainda para que a gente faça, por exemplo, a adoção aqui da IA, você não seja visto como uma pessoa que está reativa, resistente, né? E você tenha o lugar de, olha, eu conheço aqui esse processo, tem etapas que a gente ainda precisa cumprir, mas quando a gente fizer, isso vai gerar muito mais valor e a gente vai conseguir medir isso de uma maneira muito melhor, né? Então, quando você fala de segurança psicológica, de comportamento da liderança, tudo isso é uma agenda que cruza muito fortemente RH, tá? E é isso, eu tenho uma preocupação enorme com a média liderança, assim, né? Eu vejo várias pesquisas que falam, né, do quanto a gente está investindo em treinamento, eu vejo as agendas e os grupos de RH perguntando, né, olha, quem tem indicação, quem fez treinamento recentemente, mas não é só sobre você gerar o conteúdo, a agenda, tem uma característica que é a pessoa, de fato, ter essa curiosidade, sabe, se empoderar, porque não é só o uso para o trabalho, é como é que você está usando na tua vida, né, então como é que você está trazendo isso para o teu dia a dia, e aí isso vai se tornando um comportamento muito mais presente, né. Perfeito. Agora falando um pouco sobre melhoria de processo ou aceleração. Eu vejo que vários profissionais de RH, profissionais de uma forma geral, falam que quando a gente está aplicando IA, ela não está melhorando, ela está acelerando. E outros falam, não, ela está melhorando sim, os processos estão ficando melhores, a empresa está sendo mais eficiente, enfim. Eu queria entender, na sua visão,
quais cuidados que ajudam a empresa a garantir que a IA de fato está melhorando os processos e não só acelerando, porque se acelerar processo ruim, não é algo bom, né? Não é. Eu acho que a primeira coisa, inclusive, é entender quando que algo tem espaço, né? Tem mais valor ser automatizado, né? E quando ainda tem mais valor a gente trabalhar, vamos dizer assim, com o humano, né? Com o olhar ali humano. E eu concordo exatamente com o que você falou, tá? Eu acho que quando você não tem ali um processo bem definido para uma problemática, para algum processo, enfim, para algum rito que você tenha na organização, você só vai acelerar um processo ruim mais rápido. Você vai escalar algo que não está bom. Olha o efeito disso, né? Então, e isso sim vai criando ainda mais resistência, porque o que a gente faz? Volta para o que a gente conhecia, né? Para o processo da maneira que a gente fazia anteriormente, tá? Então, eu acho que tem um cuidado central, que é como é que a gente mede a qualidade da decisão, e não só essa velocidade, né? Assim, se a gente pegar pelo ROI, né, retorno sobre investimento, você consegue hoje também fazer um depara disso para próprios processos que você está aplicando a IA. Então, você vai ter a camada, né, que é a mais óbvia, né, vamos dizer assim, que é essa camada de um ROI operacional. Então, quanto que essa IA, de fato, devolveu de tempo para o time? Porque esse é o grande ponto, né? Os times sobrecarregados, né? O que a gente pode automatizar, não porque a gente quer reduzir a equipe, mas porque a gente quer usar este conhecimento de uma outra maneira, né? Colocar, vamos dizer, o intelecto das pessoas num outro tipo de atividade, que esta, assim, não possa ser automatizada. Então, aqui, na primeira camada, nesse ROI operacional, você já deveria conseguir ter uma forma de medir essa economia de tempo, né? Vamos colocar assim. O segundo, você pode estabelecer um ROI que é um pouquinho mais tático, que tá bom, você reduziu o tempo do time. And so what? O que isso permitiu o time fazer a mais por causa disso? Que a gente fala que é um ROI mais tático. E, normalmente, aqui é importante que você tenha uma agenda mais direcionada, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você tira um assunto e dá mais tempo, se você não determina como é que você gostaria que esse tempo fosse direcionado, já tem outro processo que já colocaram e esse time já voltou a ficar sobrecarregado, né? Então, você precisa ter esse olhar de, poxa, o que eu preciso que o time se aprofunde mais aqui para que a gente consiga usar esse tempo da melhor forma, uma vez que eu já automatizei ali coisas que a gente entendia que tínhamos aí a oportunidade. E o terceiro, você entra nesse ROI que é mais estratégico, que é quais decisões, né, de fato melhoraram por causa disso, né? Então, vamos pegar, você pode olhar metas de conversão, você pode olhar previsibilidade, de tudo aí, eu estou falando, tá? Pode ser em RH, fora de RH. Você pode olhar resultado de receita, que foram impactadas por uma decisão que você trabalhou através da melhoria desse processo. Então, eu acho que tem é um paradoxo essa questão da IA versus velocidade, tá? Para mim, é um paradoxo no sentido de ele vai trazer mais velocidade, mas quando isso é pensado, e aí eu dei aqui só um exemplo, né, de 3 ROIs que a gente pode acompanhar. Quando isso é pensado, você tem elementos para você, inclusive, se perguntar se isso está acontecendo com você na tua área, na tua organização, né? Que é a automatização pela velocidade e não pela qualidade. Perfeito. E ainda falando sobre melhoria de processo, além de treinamentos e processo automatizado, quais sinais você costuma observar que mostram que a IA está realmente melhorando os processos? Tem alguma coisa prática que você olha ali nas empresas, na rotina, algum comportamento específico do time que você fala, nossa, aqui a gente está tendo melhoria contínua na IA? Se sim, quais que são? E quando que você olha para a empresa e fala, caramba, isso aqui só está escalando mesmo um processo que já não estava funcionando bem? Tem algum feeling seu para perceber isso na prática? Eu acho que você consegue perceber, assim, primeiro tem a questão de você ter dados, né? Que dados você vai acompanhar, né? Então, para você poder medir. Mas eu acho que tem muitas agendas das conversas, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma coisa que sempre permeou a minha carreira. Eu, em geral, quase todas as empresas que eu fui líder, a área de business partner ficava comigo, né?
E não foi nenhuma, nem 10, nem 30, foi mais, né? De vezes que a gente tinha conversas do tipo, eu quero poder fazer um trabalho mais qualitativo, mas a agenda não permite, né? Assim, o nível de processos ali, de consumo de tempo, até um certo assistencialismo para o gestor, que era muito difícil. E aí, o que eu entendi, né? Por mais que você queira evoluir a cultura de qualquer empresa, e o BP tem um papel muito importante, né, nesse sentido, porque ele é o front ali com o negócio, você não consegue fazer isso sem uma agenda de tecnologia que acompanhe, porque no final do dia, a experiência da pessoa, né, do colaborador, vamos colocar assim, ela vai estar minada por essas pequenas coisas do dia a dia, né, que é a hora que ele quer fazer um ciclo de revisão salarial, e aí você não consegue chegar com um dado, né, mais trabalhado para você reduzir tempo naquela discussão, e aí você tem que fazer agendas com cada um dos gestores, ou os gestores têm que preencher uma série de informações e de ferramentas. Quer dizer, aqui são processos que às vezes eles param a organização, né? Eu já ouvi vezes de gestores falarem, poxa, Ju, parece que aqui a gente trabalha para o RH e não o contrário, né? Assim, no sentido do RH entender que o colaborador também é, de alguma forma, um certo cliente, né? Então, eu acho que tem oportunidades grandes quando você está também nas conversas com o time próximo ao negócio, para você entender quais são os gargalos, o que mina a experiência do colaborador dentro daquela empresa, e aí você consegue atuar também nos pontos que são mais relevantes para a sua agenda, né? Agora, sobre o outro lado, que é processos, né, que a gente já escalou e que às vezes aí eu vou te falar, assim, um que me vem, tá? Hoje, eu acho que, por exemplo, eu sou super a favor e uso, tá? IA para recrutamento, né? Eu não olho para ele fazer toda a avaliação dos perfis para mim, mas às vezes eu falo, desses currículos, né, quais são os 3 que você entende que tem mais fit, eu vou usando ali de outras formas, depois que ele já fez o ranking. Para testar, né? Até para ver se eu concordo ali. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, no recrutamento, com os filtros que a gente cria, tá? Hoje a gente está num momento que a gente vê muitas pessoas com carreiras híbridas ou que estão com pessoas que eu vejo muito na faixa etária que eu estou, que estão querendo fazer mudanças de carreira mesmo. E aí, se você é uma empresa, né, que é aberto para as competências, né, que tem agendas de diversidade, enfim, uma série de coisas, que aqui eu estou falando da diversidade de uma perspectiva mais ampla, tá? Se você não tem, assim, um olhar atento de você não adotar a IA, entender que aquilo é um carimbo na decisão, sabe? Tipo, a IA disse, tá feito, e aí você passa aquilo automaticamente, você pode estar se comprometendo muito a utilização em coisas que impactam a vida de outras pessoas, né? Então, quando você fala de um processo como esse, mas teriam outros de remuneração, de análises, pensando inclusive em desligamento, eu acho que a gente tem que ter muito, muito cuidado de não só ter um processo bem definido, mas garantir que o nosso olhar está atento para as questões que são importantes. Porque você pode estar ensinando coisas erradas, tomando decisões de uma maneira que você está quase terceirizando a responsabilidade para a tecnologia, e isso tem um impacto muito grande também nas pessoas, na sociedade, enfim, na forma que a gente vai gerir os nossos produtos, né, internos e externos também, como consultoria. Quantas vezes a gente não vê matérias falando, nossa, isso daqui, essa TS não é boa, porque essa TS nunca me deixou ser chamado. Então, assim, tem uma gestão aqui que a gente precisa ser muito cuidadoso, e eu acho que como líderes de RH, a gente precisa incentivar e cobrar também dos times que eles estejam apropriados dos processos, principalmente aqueles que têm um impacto direto na vida de outras pessoas. Perfeito. E pensando agora na liderança que quer avançar, né, que está dentro da empresa e quer trazer projetos de IA, talvez a empresa está precisando avançar, acelerar, e ela quer ser essa pessoa referência. Que conversa que você recomendaria que ela começasse essa semana? Qual o primeiro passo para começar a aplicar IA na empresa? Pode ser uma negociação acima, pode ser um fórum, enfim, o que você indica? Tá.
Bom, primeira coisa, assim, tá? Se você acha que a tua empresa ainda precisa adotar IA, você está atrasadíssimo, porque certamente as pessoas já estão usando sem governança, tá? Colocando dados onde não devem, e isso já está acontecendo, tá? Então, assim, o processo está dado, porque está muito, é isso que eu falo, não é só sobre o trabalho, é na vida. E aí, quando você tem uma coisa para resolver o trabalho, é natural que as pessoas adotem, se ela já está com aquele comportamento, com aquele hábito, os mesmos hábitos, né? Então, eu diria, corre já para olhar o que já está sendo decidido por algoritmo e você, de repente, nem sabe, tá? Dentro da tua empresa. A segunda, assim, acho que tem uma questão de letramento, né? De buscar usar todo dia, assim. Acho que tem que usar para ir ganhando repertório, e aí você vai descobrindo, o que é skin, o que é agente, o que é orquestração, e entendendo, assim, o que tem aplicabilidade para você. Escolhe uma coisa, tá? Minha recomendação, escolha uma, porque senão você tem a sensação que é o FOMO, né, que o pessoal fala, né, do Fear of Missing Off, que parece que quando você começa a fazer, abre tanta caixa que aquilo, em vez de te engajar, te desmotiva, porque você acha que você nunca vai conseguir suprir, né, tudo que tem ali de conhecimento. Depois, indo para uma agenda mais estratégica, assim, olha para dentro de casa, assim, né, que decisão, por exemplo, sobre gente, né, sobre pessoas custou mais caro no último ano para a tua empresa? Seja em tempo, dinheiro, acerto, né? Assim, por que essa decisão, de repente, ela pode não ter sido acertada? Porque isso começa a te mostrar, até na escolha desse processo, para você experimentar aqui, né, a adoção, onde que a IA pode te ajudar de verdade. Em vez de você comprar as opções de tecnologia, sem você entender qual é o real problema, entendeu? Porque fica superficial, né? Vamos colocar assim. Então, eu acho que esse é um bom caminho, tá? Assim, de você trazer, buscar, né, o teu próprio letramento, olhar para o teu último ano, né, e pensar em um processo, né, que você entende que dentro de casa a decisão poderia custou demais para a organização, ou poderia ter uma dor maior. Tem outras formas, se você quiser fazer, se você for uma pessoa disciplinada e quiser mapear os principais acionamentos que você tem, ou o time tem, por exemplo, no horizonte de X tempo, né, um mês que seja, para você conseguir ver quais são as coisas ali que, de repente, não geram valor e que você tem uma oportunidade de ter isso de uma maneira automatizada, também é uma outra forma também, tá? E se a IA acertasse amanhã, né, essa decisão que você tomou, o que o negócio ia sentir de diferente? Como que ele ia sentir, né? Você escolheu um processo, está implementando, falamos aqui de vários, recrutamento, enfim, mas está avançado em várias frentes. O que o negócio ia sentir que mudou? Eu acho que esse pode ser um caminho para você começar simples aqui, já consegue começar a pensar nisso a partir de agora, saindo daqui. Gostei da última frase, inclusive, do que mudou no negócio, gosto. E você começa, inclusive, a falar a língua do seu CEO, né? Porque no final do dia, o RH, eu ia falar o RH mais estratégico, mas ontem com o Gui Loyola eu aprendi que o ideal é não falar RH estratégico, né? Porque o RH que não é estratégico não tá fazendo o trabalho dele. Então, isso ficou na minha cabeça. Mas é bom você ter essa mesma língua, né, do seu CEO para você conseguir aprovar recursos, enfim. A gente está chegando na última pergunta aqui da nossa listinha, e essa eu acho que é importante, porque eu vejo, não que seja as outras não sejam importantes, todas são, mas essa aqui eu acho que traz muita preocupação, que é o time, de uma forma geral, tá com medo de IA, né? Tem muita informação sobre layoff, tem muita gente achando que vai ser substituída e que esses cargos vão acabar por conta de inteligência artificial, e um trabalho do RH também, é claro, dar clareza, mas é também trazer um pouco de paz para as pessoas conseguirem trabalhar, né? Porque ninguém consegue trabalhar ansioso, com medo, tenso, né? Então, nesse sentido, o que você acredita, de forma prática, que o RH precisa fazer para trazer mais confiança para essas pessoas, agora que a gente está com esses processos todos digitalizados, né? Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que a agenda de tranquilizar, né, que foi a palavra que você colocou, ela é muito mais de ajudar as pessoas a se empoderarem e entenderem que isso tem uma série de benefícios para elas, tá? Não tem como você garantir impactos, né? Tem como você ter as conversas que precisam para garantir um bom letramento para os tomadores de decisão. Então, assim,
Tem muita gente, quando eu falei aqui de que está pressionado, né? Eu vejo isso. Agora com a IA, você pode reduzir a equipe, né? Que é um pouco do que você está colocando aqui. Essa pessoa talvez não tenha entendido a agenda, tá? Então tem um trabalho importante de RH, de estar muito próximo para ter essas conversas que precisa acontecer. Tá? Paralelo a isso, eu entendo que quando eu falo de uma agenda que não é sobre garantir, ninguém tem garantia, né, ali de estabilidade, mas é entender que oportunidades isso abre na tua vida, no sentido de quais as outras, como é que você gostaria de usar melhor o seu tempo? Que outros conhecimentos isso traz para você de possibilidade e que você precisa também fazer a tua parte e correr atrás, tá? Eu me incomodo um pouco quando a gente escuta que a empresa investe pouco. Gente, não é que se a empresa investe pouco, você tem que saber o que você vai fazer com isso, entendeu? Você vai deixar a tua carreira e teu desenvolvimento na mão do quanto a empresa pode colocar de dinheiro ou não? Então, inverter um pouco isso, né? Em vez de eu ficar preocupado, poxa, será que se esse processo for automatizado, vou aqui criar quase uma resistência velada aqui do processo, porque isso pode impactar no meu trabalho, já ir pensando como é que eu me torno competitivo para que, com todas as outras coisas que vão abrir de possibilidade, inclusive fora da tua empresa, eu esteja preparado e a falta da adoção da fluência digital não seja um impacto para que eu seja um top candidato, entendeu? Eu acho que esse ponto, ele é super importante, tá? Perfeito. A gente recebeu um comentário aqui do Rafael Sinder falando sensacional insights. Obrigada por tanta reflexão relevante. Achei legal pontuar. O pessoal tá refletindo aqui com essas respostas. Ju, a gente está chegando no final. Queria agradecer muito seus insights, suas respostas foram super práticas. O que eu falei com o Gui ontem, aqui eu estou entrevistando vocês e a minha cabeça vai, assim, aprofundando. Tenho certeza que quem está assistindo também vai para vários mundos e aprende muito. Eu queria deixar um espaço aberto aqui para você compartilhar suas redes sociais, convidar as pessoas para conhecer a sua empresa. É o seu momento aqui de fazer seu merchan. Obrigada, viu? Muito gostoso poder ter essa troca. A gente fala, a gente reflete, a gente também vai aprendendo, a gente sai com outros insights. Bem, minhas redes sociais, no LinkedIn, Juliana Fernandes. Hoje eu estou como partner na Recoloca, né? Então, como eu comentei, www.recoloca.net e no Instagram, que é onde a gente mais movimenta, na verdade, os nossos conteúdos, @recoloca_, tá? Então, vocês vão me ver bastante por lá, não só eu, né? Porque aqui nós somos em 3 pessoas, mas a gente movimenta bastante conteúdo, divulgação de posições, conteúdos para clareza de carreira, enfim, assessment, a gente divide bastante tudo que a gente pode por lá. Bom demais, vou te seguir também, quero acompanhar também. Por favor. Mais uma vez, obrigada. Pessoal que está assistindo a gente, amanhã ainda tem mais um dia de Fórum RH, uma mesa redonda incrível também para a gente aprofundar ainda mais nesse assunto. Lembrando que essa live fica gravada, a gente vai postar nas nossas redes sociais também, para quem quiser reassistir, anotar, para quem começou na metade para frente, quer pegar o início. Então, nas redes sociais, vocês conseguem, principalmente ali no LinkedIn, né, assistir a live completa. E é isso, Ju, mais uma vez, obrigada, foi incrível. Obrigada. E até amanhã, pessoal. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau.